Ghost Dead Kennedys branco, né? Branco, edição nacional. Já tive esse, eu vendi, cara. Tem a história que os caras levaram esse disco pro Gelo Biafra assinar e ele não assinou porque ele falou que esse disco aqui é pirata, né? Que a gravadora não pagava pra ele. É mesmo? Que loucura. Essa edição brasileira, branca? Essa edição brasileira. Uau, não tem. Essa edição brasileira. Trilhas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast, segunda temporada. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e divulgue o máximo de pessoas possíveis para que o Trilhas possa continuar trazendo esse conteúdo massa aí com relação a disco de vinil, colecionismo e essas conversas em geral aí que a gente tem dentro dos sebos no mundo inteiro, né? Então, assim, sem delongas mais, o convidado dessa edição do Trilhas vem de Santo André, ABC paulista, e é um cara super influente, tanto na música quanto na cultura da região. Estou falando aqui de Cláudio Cox. E aí, Cláudio, beleza? Salve! Maravilha, mano. Obrigado pelo isso aí, convite. seja bem-vindo aí, cara, o Trilhas Podcast. Da hora, classe A, sou fã. Pô, da hora, é isso aí. O Cláudio é uma daquelas pessoas que, inevitavelmente, em algum momento a gente ia ter que chamar para conversar, né? Porque desde o programa do Marco Paná, do Panayotes, vale a pena vocês buscarem aí nas edições anteriores, ele falou bastante, né? Eu falei, realmente, a gente tem que chamar o Cláudio. Ele tem uma festa junto com o Mongo Beat, que também foi entrevistado num passado não tão distante, do Trilhas aqui também disponível. E aí, tem muita coisa em comum, né? E claro, uma ponta aí desse triângulo que só ele mesmo pode contar, né? Afinal, ele é muito conhecido nessas pessoas mais chegadas, né? E é o vocalista do grupo Dialos, dentre outros projetos que a gente vai falar aqui, claro, né? Um grande apaixonado aí pelos discos de vinil e as histórias ótimas que ele vai nos contar aqui, né, Cláudio? É isso aí. Somos todos doentes por vinil. Boa. Cara, como começou essa paixão, né, pelo disco de vinil, assim, lá atrás, né? Você consegue traçar um ponto inicial para despertar esse interesse em você, cara? Mano, a gente é dos anos 70, né, meu? Eu nasci em 73, então a nossa realidade era disco, né? A gente nasceu na era do disco, então o disco é uma coisa muito presente nas nossas vidas, assim. Aí eu me lembro de, sei lá, cara, dos primeiros discos, assim, meus tios levaram os discos pra casa, assim. Meus pais nunca foram de ter disco, assim. Foram mais meus tios. E, sei lá, disco do Michael Jackson, me lembro dos discos do Bezerra da Silva. Tem um disco do Bezerra da Silva que eu sei cantar todos os sons até hoje, cara. De ouvir. É aquele disco mais marcado do que outra coisa, de tanto que tocava em casa, né? De ouvir, assim. Aí Fatal, os Roberto Carlos, né? Que toda a casa brasileira tinha disco do Roberto Carlos. Sim. E era isso, assim, era bem... Me lembro de um disco de quem que era? Do Martinho da Vila, eu não sei o nome desse disco, que também rodava muito em casa, assim. E aí até chegar aos meus, né? Sim, que a gente vai falar um pouco aqui, você trouxe alguns pra gente resenhar, discos bem interessantes, pessoal, para vocês também conhecerem ou comentarem com a gente aqui a respeito, né? Ô Cláudio, mas assim, também não perdendo um pouco o foco do grupo, né, do Diálogo, dos projetos que você participa, o que você tem feito atualmente, assim, em seus projetos, tanto de discotecagem quanto de banda ou de trampo, cara? Banda, continuo com Jalos, esse ano, 15 anos de banda. Eu tenho mais dois projetos. Eu tenho, projeto. Outro é uma banda também, o Bato, que é uma banda mais nova. A gente está numa fase meio de reformular, assim. A gente lançou um disco em 2023, sei lá. Uma banda mais voltada pro punk, assim, tal, pós-punk. Os Diálogos. E eu tenho uma banda... Acho que é de música... Dá pra chamar de música eletrônica, assim. Eu e o batera do Diálogos, o Flávio. Que a gente lançou um disco em 2018, acho, 2019, sei lá. Que massa. E aí a gente fez uns shows e essa banda parou, tal. Aí a gente lançou, acho que umas 2 músicas por aí. E esse ano a gente compôs um disco, cara, tá? Só falta gravar. O mais difícil. Mas são esses 3 projetos, assim. Uhum. E aí, discotecagem, eu faço a festa com o Gregor, né?
a Mexe Mexe, baile do Mexe Mexe. Eu tenho uma festa bem antiga, já é antiga, 12 anos, que é o Baile dos Corações Partidos, que é uma música, uma festa voltada para música de amor. Não é só brega, Bonito. tem várias vertentes. Toca de Roberto Carlos, Tim Maia, os brega, o Daí José, Paulo Sérgio, vou para os anos 80, Fafá de Belém, é uma zona. É bem legal Que essa legal. festa. E eu faço discotecagem eu mesmo, tá ligado? Eu tenho um projeto com a minha esposa também que chama Mintura. A festa era Mintura, que a gente só toca anos 80. Ela toca os anos 80 mais pop, assim, espírito da coisa, sabe? Essas bandas erva doce e tal. Tá. E eu vou para uns pós-punk, punk, Ira, Titãs, enfim. Que massa. E como que chama essa festa mesmo? A festa era Mintura, Era que é a música, Mintura, muito bom. que é a música da Nilzinha Brizola, né? Tá. Não, e a sensação que dá você passando assim o que é tocado, né, o que é discotecado nessa festa, essa miscelânea dos anos 80, tipo você tá dentro de um carro lá, sei lá, um Fiat, né, É. 147 trocando de rádio e, né, porque era bem isso que tocava na época nas É. rádios, que era uma das Não, poucas então, opções para ouvir são música. músicas, são músicas da nossa infância e adolescência, assim. Eu e minha esposa, a gente tem a mesma idade, né? E a gente escuta isso aqui em casa, tal. E tem os discos. Ela tem disco, eu tenho disco também. Aí um dia eu falei, vamos fazer uma festa aí, tocar. Aí pegamos os discos, levamos num bar aí, tocamos. A gente, não é muita. Essa a gente fez umas 4 vezes só. Precisa fazer Tá. mais, é bem legal. Legal, interessante. E falamos aí de algumas influências meio por cima, né? E aí chegou naquele momento aí que o Cox trouxe alguns discos para apresentar aqui para o Trilhas Podcast, para que você também possa conhecer e, se tiver interesse, comentar, trocar essa ideia com a gente a respeito dos discos que influenciaram e influenciam essa trajetória aí que foi bem resumida por parte dele, né? Relacionada aí ao trampo dele aí no meio cultural, né? Então, o que você tem aí, Cox, para mostrar para a gente aí? Os discos que você separou, cara. É mó difícil separar poucos discos. Tem disco pra cacete, né? Eu tô ligado, cara. Mas eu peguei uns discos Você vai se assim. arrepender, viu, cara? Vai falar, porra, o Limpa também é foda. Poderia ter deixado eu apresentar pelo menos mais uns 10 desses aqui, ó. Porque sempre vai ficar os discos de fora, cara. Sempre fica Mas de tá tudo fora. bem, cara. Tá Sempre tudo tranquilo. você vai fazer uma lista de os 10 melhores discos da sua vida. Aí você faz, 10 minutos depois já mudou, né? Exatamente. Não tem Boa, boa. como. Mas eu peguei alguns, cara, que são, sei lá, que tem umas memórias afetivas e tal. O primeiro, esse disco, como eu falei no começo lá, escutava os discos dos meus tios, né, tal. E esse disco foi um amigo que levou em casa, cara. Que foi o primeiro disco, assim, começo dos anos 80, quando a música jovem, né, começou a pegar. A gente era moleque, 10 anos, 11 anos, assim. E a música começou a ter uma música nossa, né? E aí é fatal. Esse daqui é clichêzão, mas é o seguinte, cara. É o primeiro compacto da Blitz, cara. E eu me lembro muito, assim, quando o cara chegou com esse disco, ele ganhou da mãe dele, assim, aí tal, ele falou, mano, eu ganhei o disco da Blitz. A gente tinha visto o clipe no Fantástico, tá ligado? E aí, porra, mano, puta, aí a gente ouvia esse disco, só tinha ele, né? Aí ficava o dia inteiro ouvindo o mesmo disco. Do outro lado não tem nada, né? Do outro lado eles colocaram aquela nada, nada, nada desse compacto. Ah, tá, me lembro dessa faixa, pode crer. Acho que tá no LP também, né, da Essa música Blitz. tá no primeiro LP, o famoso LP Sim, riscado, né? Eu tenho ele também. exato. É. Inclusive Então, que aí diz esse disco é muito. algumas edições que não saíram riscadas, esse primeiro disco da Blitz, sabe? Que é ultra raro, né? Né? Eu tenho arriscada. Não, E a aí, comum, enfim, né? esse Geralmente tem essa. tipo, Blitz foi uma coisa muito. Bom, Blitz foi o começo, assim, Blitz e Gang 90, né? O começo do lance dos anos 80 ali. E daquela explosão de rock, quando o rock ficou uma música mainstream no Brasil, né? No mundo todo, né? Mas no Brasil foi foda, assim. Os programas populares, né? Assistia a Chacrinha, porque a gente se informava só pela televisão e pelo rádio, né? Então, era
ligava a televisão, programa do Chacrinha, Globo de Ouro, essas paradas aí, então ia as bandas de rock, né, meu? E você começava, cara, porra, legal, não sei o quê. Ia descobrindo, e foi bem legal, assim. Um outro que eu trouxe, que esse aqui foi o primeiro disco da minha coleção. Ele tá todo rabiscado, cara. Que é o Cabeça de Dinossauro do Titãs. Esse aí eu tenho também ultra rabiscado aqui na minha coleção. Eu não comprei outro não, mano. Porque tá aqui, eu ganhei de amigo secreto, né? Foi um amigo secreto da escola, acho que tava na 6ª série. Tá aqui, 86, velho. Que legal aí, ó. Tinha acabado de lançar e todo mundo tava louco. Pô, eu quero esse disco do Titãs. E aí todo mundo da escola rabiscou. Anarquia, não sei o quê. Mas eu guardo. Puta, e esse disco também, mano. Puta, a gente ouvia pra cacete, né? Sabe todas as músicas de cor. Eu fui no show. Na época, eu vi um show. O Titãs também foi meu primeiro show, cara. Olha só, que massa. Isso também é importante, É uma lembrança inevitável e impossível de esquecer, né? Foi o primeiro que você fez na sua vida, principalmente de rock, né? De rock, cara. No Aramaçã, aqui, um lugar que era muito muito famoso aqui rola show ainda, mas na época, assim, porque a gente tinha a Rádio 97, né? Que as duas principais rádios de rock aqui de São Paulo era a 97, aqui, que era aqui de Santo André, e a 89, né? Sim. E a 97, ela fazia umas festas, cara, de aniversário. Meu, tocava todo mundo. Nessas festas que eu vi um monte de banda dos anos 80, assim, de uma vez, assim. Era Capital Inicial, com Biquíni Cavadão, com Titãs, com sei lá mais quem. Lune. Puta, me lembro de ter visto o Lune, cara. É muito legal. E aí o Titãs foi o primeiro disco e o primeiro show, cara. Então esse disco é muito importante. Eu tenho todos os plays do curioso Titãs você aqui. falar isso. Eu tenho a lembrança que meu primeiro disco de rock, ou um dos primeiros, também foi o Cabeça de Dinossauro, que meu pai me deu de aniversário, sei lá. E foi muito engraçado, porque, cara, talvez ele não soubesse que. Talvez não, ele não sabia o que continha naquele disco em termos de letra, principalmente. Porque deve ter ouvido alguma coisa no rádio, ou deve ter chegado na loja, e aí, o que tá vendendo? Esse aqui, ó, né? E aí, quando eu comecei a escutar esse disco, pô, pirei, né? Porque passava na TV, clipes, programas como você bem citou e tal. E aí um dia meu pai chegou do trabalho, eu tava escutando esse disco, tava até com a minha irmã, eu tenho essa lembrança, sabe? Na sala, assim, sei lá, alguma faixa, e meu pai, que é isso? Pô, tá pouca vergonha, tira esse disco. Eu falei, pô, pai, mas foi o disco que você me deu de Você que me aniversário. deu. E aí ele ficou, sabe, meio sem reação, assim, meu, foi muito estranho. E eu tenho esse disco até hoje, a mesma cópia, né? E, cara, a capa inteirinha rabiscada, disco todo marcado. E é foda falar isso, porque esse LP, por eu ter loja de vinil, né, online atualmente, eu pego várias cópias. Eu já teve umas duas, Cláudio, que eu peguei, cara, que assim, meu, estavam de loja, sabe? Aí você falou, E não aí, vou. meu, Eu né, também não, nunca assim, comprei. deixei esse disco um pouco em casa, sabe? Essa cópia, né? Pra depois eu anunciar. E vendeu muito rápido. E foi uma doação, cara. Uma pessoa que me doou uns discos, acho que do irmão, falou: meu irmão não Sim. ouve mais. Tal. Deve ter uns 15, poucos discos eram, mas todos, cara, impecáveis, velho. E quando fala desse disco, eu me lembro das duas coisas: da minha cópia, que tá completamente destruída, e essa que era completamente o oposto, que já foi, entendeu? Mas faz parte, né? Não, pior que a minha tá boa, cara. É só a capa tá rabiscada assim, mas o disco tá bom, ó. A capa tá inteirada, assim, ó. E o disco tá legal, o vinil tá bom, ó. Tá limpinho, toca de boa, eu toco ele. É muito legal. Deixa eu ver outro aqui. Aí agora, tipo, discos importantes. Esse aqui foi o primeiro play que eu comprei com o meu primeiro salário de trampo, assim. Trampei e tal, ganhei a grana, falei, vou comprar um play. Aí eu comprei esse aqui. Right to Run do Ramones. Pô, esse disco é lindo, cara. Adoro ele. Bom, Então, na época a gente já conhecia, né? A gente conhecia o Rocket Rússia. Eu acho que eu tinha o Rocket Rússia gravado, assim, já em cassete. Eu já conhecia o disco, né? Era a época das fitinhas, né, meu? Não tinha grana pra comprar os bagulho, comprava, gravava, tá? Então o Rocket Roots eu já sabia de cor, já. Então quando eu fui comprar um disco, eu falei, não vou comprar um que eu já conheço, né? Vou comprar um que eu não conheço. Eu cheguei,
na loja e tinha esse. E essa capa, meu, é foda, ela é muito emblemática, né, Nossa, cara? é Quando animal, você cara. olha essa capa. E na Não, época é animal. você nem sabia que era o depois do Rocket Rooster. Sei lá, falei, eu quero um disco do Ramones. Eu peguei e ouvi também esse disco, é até furar. E é também. Ó, esses dois discos, cara, eles têm 40 anos comigo. Que Os legal, olha dois. só. 40 anos, cara. Eu que eu comprei que eu ganhei. Deixa eu ver outro. É marcante, não? E essa, você falou da capa, né? Essa imagem, puta, eu me lembrei de uma coisa muito louca. Cara, eu sou o Ramones maníaco até hoje, né? Tenho tatuagem do Ramones, sou completamente pirado. Pra mim, o Ramones é um estilo de vida mesmo, né? Sabe? Isso é verdade mesmo. Quem gosta de Ramones é um estilo de vida de várias situações. E aí, esse disco, uma vez eu tava, meu, era moleque, mas moleque mesmo, sei lá, devia ter 16 anos, sabe? 17, cara. Eu fui na Galeria do Rock e eles vendem até hoje aqueles quadros enormes, né? Com a capa do disco, tá ligado? Sei. Cara, eu comprei um quadro desse, assim, por impulso. Tava a mesma coisa, tinha uma grana que, sei lá, de algum trampo. Falei, pô, vou comprar, acho que uma camiseta. Chegou lá, a camiseta era cara e o quadro era mais barato. Eu olhei e falei, meu, muito louco esse quadro. Cara, eu comprei o quadro assim. Eu peguei metrô, andei a pé pra caralho. Várias quadras, tá ligado? Com o quadro embaixo do braço. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Entrei no metrô. Quando eu entrei no metrô, eu falei, mano, todo mundo me olhando, o metrô lotado. Eu, caralho, vai quebrar esse quadro aqui, né? Não, aí essa foi a primeira loucura. Cheguei em casa, imagina meu pai e minha mãe, né? Que é isso? Eu falei, um quadro que eu vou colocar. Você vai colocar onde? Também não tinha parado pra pensar onde eu ia colocar, tá ligado? Depois eu furei algum lugar na parede, fiz uma mudança e coloquei o quadro lá, entendeu? Mas quando eu vejo essa imagem desse disco, eu tenho ele também aqui, mas eu fui ter depois de muito tempo. Eu sempre me lembro do quadrão lá. Eu tenho várias fotos, né? Deu lá, pá, postando com o quadro de fundo, uma loucura. Mas tem um detalhe. Pra mim, o melhor disco do Ramones é um que pouca gente fala, que é o Live Home, que é o segundo, né? Sabe? Aquele disco me pegou pra caramba também, cara. Eu adoro ele. E, óbvio, Road to Run, Rock to Russia, o primeiro é animal, né? Ah, eu gosto. Ah, Rocket Rooster é meio que uma obra-prima, né, meu? Não tem como. Ah, melhor disco do Ramones. Aí, tipo, tem que tirar o Rocket Rooster. Ele não vale. Ele não, pra mim, ele não vale. Porque ele não é o melhor disco dos Ramones. Ele é um dos melhores discos de todos os tempos, cara. Eu Pode gosto crer. muito do Road to Run, que eu vi muito, assim. Eu gosto do Pleasant Dreams, cara. Que é a fase mais pop, assim. Eu adoro essas fases pop. É, anos Eu 80 adoro. já. Vamos lá. Aí Essa é outro. uma boa enquete. Ô, pessoal, se vocês estão acompanhando aí, digitem aqui qual o melhor disco do Ramones na sua opinião. Você pode também compartilhar com a gente seu gosto musical aí com relação ao Ramones, né? Mas é isso aí, vamos lá. O que mais tem aí na sua bag para mostrar pra gente? Aí tipo, eu separei o outro aqui, o Rocket Rooster também, porque foi um dos primeiros que eu peguei também. Esse disco aqui que foi Ai, comigo. Esse aqui eu recomprei, porque eu tinha um disco que era da Vila, mano. Muito louco. Alguém comprou esse disco lá na Vila e esse disco ficou pulando de casa em casa. Ele pulava. Ele ia para casa, ficava 2 meses na casa de um, ficava 2 meses na casa de outro, enfim. No final das contas, esse disco ficou em casa, mano. Ele morreu em casa lá. E eu não devolvi mais, não sabia nem quem era o dono, mas ficou comigo anos, anos. E ele tava bem surrado, assim. E ele não tinha um encarte. O encarte desse disco é muito legal, né? é muito legal. É bem E difícil achar o aí, encarte, é uma folha fina, né? aí durante uns anos atrás, aí esse eu comprei outro. Eu comprei outro. E eu não guardei aquele, eu me arrependo, cara. Porque era um disco muito importante. Ele tava bem zoado, assim. Aí eu acabei passando Sim. pra frente e comprei um novo. Enfim. Outro que é uma história emblemática lá da Vila é esse daqui, ó. Eu tô mostrando tudo os discos tudo clichê, não tô nem aí, mano. Que é a história. Clichê pra você, né? Pra nós aqui do Trilhas, não é pra qualquer um também. Ó, Dead Kennedys, que é o Dead Kennedys, o famoso Dead Kennedys branco, né, velho? Branco, edição nacional. Já tive esse, eu vendi, cara. É. Tem a história Infelizmente, que os vendi. caras levaram esse disco pro Gelo Biafra assinar e ele não assinou porque ele falou que esse disco aqui é pirata, né? Que a gravadora não pagava pra eles, né? É mesmo? Que loucura. Essa edição brasileira, branca? Essa edição brasileira. Uau, não duvido. Isso é bem provável que aconteça. Acontece Essa até edição hoje, né? brasileira é pirata. Ele falou, não vou autografar. Não, cuzão, né? Devia ter autografado.
Enfim. E poderia, esse disco claro. também, dessa época aí, segunda metade dos anos 80, era foda, né, cara? A gente ouvia pra caralho. E aí eu tive o meu primeiro Dead Kennedys foi um preto, que já foi uma segunda edição. E é da Continental, é muito louco, velho. Da Continental, só tinha sertanejo da Continental e tem a Continental lançando Dead Kennedys. Que loucura, pode E aí crer. depois Nem de um fala tempo eu consegui achar o branco, cara. E o que é mais raro é com encarte, né? com encarte. Eu tinha com encarte também. É muito louco o encarte. Com encarte, aí ele é mais difícil, assim. Records. Muito legal. Lembrando, pessoal, que essa lista de música que nós estamos falando aqui e o Claudio está mostrando também, está na playlist do Spotify do Trilha, se você clicando aqui nesse QR Code para poder musicar essa conversa com a gente aqui, né? Da hora. Aí dando um salto, aí esse daqui foi um dos discos, aí tipo os Moisés, né? Divisor de águas. Abriu o Mar Vermelho. Dá pra ver o Funkadelic, tá com a luz aqui, né? Puta, Magogram e Funkadelic. Funkadelic. Esse é maravilhoso, cara. Esse, Disco aqui, infelizmente, eu não tenho. Acho que eu tenho um CD. Eu tenho um CD, é isso. Eu eu nunca tive consegui CD pegar. também. Eu queria pegar esse disco original, porque eu já tive uma oportunidade de pegar. Eu fui uma vez numa loja no centro, faz muito tempo atrás também. E uma época que o disco era barato, por isso que eu fico mais bravo ainda comigo, porque eu entrei e tinha a edição original brasileira, que é Nossa, Gatefold, porque foi lançado na época esse disco no Brasil. E aí, sim. pô, o disco em bom estado, mas sabe, sei lá, tava R$ 20 mais caro do que eu achava que valeria. Ah, beleza, fui dar um rolê, coisa de horas, de 1 ou 2 horas. Voltou, já Comprei, sei era. lá, vou comprar, tá lá. Não tava, cara. Cheguei a falar, cara, você tá brincando, né? Pô, ele falou, meu, não tava, não tá, levaram, não sei o quê. Veio um cara aqui, levou. Falei, putz, cara. Fiquei muito chateado. Eu falei, meu, um dia eu vou voltar a achar esse disco original. Nunca mais, meu. Não, Né? Mas esse disco é muito louco, porque a gente segunda metade dos anos 80 era só escutava punk, né, mano? Eu gostava muito das gringas, cara. Eu conhecia Sex Pistols, The Clash, Ramones e só, tá ligado? E Dead Kennedys. Eu gostava das bandas nacionais, Ratos de Porão, Cólera, Vírus 27, tinha aquela coletânea Sub, a coletânea Ataque Sonoro. A Sub eu não tenho, mas a Ataque Sonoro eu tenho ainda. Então a gente escutava muito essa parada, tal, 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 tal. E aí depois, na virada dos 90, já começou a dar aquela... Já comecei a ouvir uns thrash metal, né, mano? Uns Metallica, uns Slayer e tal. E aí, tava na onda do thrash, aí veio os anos 90, Red Hot Chili Peppers, o bagulho do grunge, não sei o quê, papapá. E eu acho que eu vi na Bis, cara. Eu comprava Bis porque é aquela época pré-internet, né, cara? tinha. E E eu a vi Bis era uma falando... ótima referência. Acho que era a melhor revista que tinha por um É, período em relação à pesquisa musical, né? Ao jornalismo sim. musical. Eu acho que tava naquela sessão discoteca básica, lembra? Que acho que era a última página, assim. Ótimo, Era era foda. ótimo. Aí apareceu esse play. E aí eu já conhecia, tipo, Red Hot e tal. E aí o cara resenhou o disco, falando... Eu gostava já de Jimi Hendrix. E falando desse disco, que era o cara que era guitarras a lá Jimi Hendrix e não sei o que, bababá. Falei, puta que pariu, preciso comprar essa porra. E era foda, né? Porque você pegava uma revista, você pegava a informação e precisa descolar o disco. Pois é. Porque agora, hoje em dia, você dá 2 cliques e você escuta a música, velho. Exato. Puta, eu, E quem caralho. tem como comprar disco, né? É. Nem Eu falei, consegue. aí eu Porque tem falei, puta que... internet, tem vários canais que você consegue comprar vários discos impossíveis na Sim. época, que não existiam, né? Então, e aí eu vi essa entrevista, eu vi essa parada, sei lá, em 91, por aí. Demorou uns 3 anos pra eu conseguir comprar esse CD, velho. Achar. Cara, Aí comprei o CD primeiro. Puta, aí caralho, velho. Aí mudou a vida, né? Você fala, nossa, mãe do céu. Aí foi a época que foi entrando essas bandas, o Beastie Boys também, que tinha várias referências de outros sons, assim, de Jimmy Smith,
dos Blue Note e tal, e aquela mistureba do cacete. Enfim, aí você vai... Mas esse Funkadelic aqui, eu tenho os 3 primeiros do Funkadelic em vinil. Uau, que legal, cara. É Eles uma são bem banda... diferentes um do outro, né? Eles foram modificando bem a Os 3 paisagem primeiros, do som, né? os 3 primeiros do Funkadelic é bem rock, bem funk rock, assim, pesado, blues. Depois eles vão ficando mais funk, assim, né? Aí É. tem o Parliament e tal, mas, meu, Mago Brain é a porta de entrada. Eu Com acho, assim, certeza. eu acho um disco É. fenomenal, cara. Não, e você E citou aí, um pouco dessa influência sua do punk, né? Nesse trabalho que você realiza, inclusive de discotecagem, toda essa história. Mas também uma coisa que me vem à mente, Cláudia, assim, é muito nítida a influência do spoken word nos projetos que você participa, né? Como que isso também te influencia, né? Você falou um pouco aí do Funkadelic, querendo talvez ajude nessa resposta, né? Mas já que você tem esse berço punk, né? De onde vem essa influência do spoken word nos projetos que você participa, cara, assim, de banda? mano, eu acho que de tabela, né? A gente ouvia, tipo, o Jello Biafra tem uns lances meio, né? De spoken. O Sim, Jello Biafra tem até uns discos de spoken word, né? Só falando, sem tem, música e nada. Mas na banda, quando a gente montou o Jalos, essa foi uma ideia do Flávio, do batera, do tuba. Ele me deu uma referência de uma música do Tom Waits, cara, que era... E eu nem olha só, conhecia. Como é que é o nome da música? Where's the Building? Um negócio assim. Eu não sei o nome direito. E ele falou que essa música é tipo um blues, assim, e tal, e o Tom Waits vai contando uma história. Então ele me deu essa parada. Eles tinham feito uma música, uma base. Na verdade, não era nem banda ainda. Eles tinham feito uma base. E aí ele falou: meu, escuta esse som aqui, ó. A gente tá pensando num lance meio assim, cara. Você vai contando uma história, tal, tal, tal. E aí eu peguei o som, legal, tal. E aí eu fiz uma música, escrevi, que é a 1973, é o que abre o disco, o nosso disco. Eu vou falar dele depois. legal. E aí foi daí, meu. Mas aí já conheci o Jill Scott Heron. Hum, A gente sim, gostava muito de Blues Explosion, que tem muita... O John Spencer, ele fala muito no meio das músicas, né? de fato, Ele, tá rolando bagulho. Ele, O caso dele é difícil de entender o que ele está falando, mas ele fala exatamente. bastante. Mas ele fala, né? Ele tem uma parada assim. O Mundo Livre, cara, né? O Mundo Olha Livre, só, o Fred 04 sempre teve, cara. Em todos os discos ele tem, né, um lance. O Mundo Livre foi uma banda que me influenciou muito, cara. que legal. O Fred Adoro o Mundo 04, Livre assim, também. como letrista, tá ligado? As letras dele, ele tem um humor também, um humor ácido, né? As letras falam de temas bem delicados, assim, mas ele consegue colocar um humor, tipo de Jello Biafra também, né? Que tem aquele Sim. sarcasmo e tal. Foi um cara que me influenciou muito, assim, cara. Mundo Livre, então, das nacionais eu acho que é isso. O Mundo Sim. Livre, sei lá, eu já gostava de rap também. O rap tem tudo a ver com spoken, né? Eu toquei numa O que banda me vem antes à que era. mente sempre é o rap, claro, né, nesse sentido. Sim. Eu fiz parte de uma banda muito importante aqui de Santo André também, o Projeto Nave, no Uau, finalzinho Projeto dos anos Nave, 90. animal. Pessoal, procurem Projeto Nave, tá? Deve ter alguns trechos de shows que vocês fizeram que também são, assim, memoráveis, além do próprio som, né, no YouTube, em algum O lugar. Projeto Nave é uma banda histórica aqui, cara. Ela tem, puta, mais de 20 anos 30 anos, né? 96. O Projeto Nave é de 96, cara. É ano pra cacete, né? Eu entrei no finalzinho dos anos 90, 99. Eu fiquei de 99 até 2001, 2002, por aí. Então eu já tinha essa parada e o Projeto Nave era, a princípio, assim, era uma banda que misturava meio rock com rap, né? Sim, Mas já tinha uma pegada, já não era um rap muito tradicional, convencional. assim, sabe? Já tinha um lance meio que dava uma saída, assim, sabe? Uma coisa meio falada. Eu acho que foi por aí, cara. Desse rolê aí.
Legal. O Claudio, você consegue assim enumerar os discos que você já participou ou lançou pelos seus projetos? Assim, citar um pouco pra gente, fala pra gente mesmo aqui, né? Em termos de pesquisa, nome, o título do disco, o ano que foi lançado, alguma coisa assim? Cara, Você consegue? ó, eu tive umas bandas que não chegaram a lançar nada, só demo, cara. Supervírus, eu não lembro nem os nomes das bandas. A gente teve uma banda que chamava. A Isso gente. que é legal. Supervírus, eu tive uma banda que chamava Gás, mas essas bandas a gente não lançou nada, assim. Aí o primeiro registro mesmo de som, que foi bem legal, assim. Acho que o meu primeiro registro oficial, no Projeto Nave eu também não cheguei a gravar disco, foi demo. E aí o meu primeiro registro oficial foi nessa coletânea, chama Cão Faminto. É uma coletânea que eu produzi, o Aquiles e o Marcelo Vitorino. O Aquiles era vocalista do Projeto Nave na época. Numas conversas lá no 74 e tal, comecinho, 2011, 2012, sabe? Tava rolando uma nova cena aqui no ABC, né? Musical, Sim. assim. Uhum. Outras bandas, já tinha as bandas clássicas, né? O Nave já era uma banda clássica, mas sei lá, a gente lembrava do Garotos Podres, do Grindr, sei lá o quê, DZK, enfim. E a gente falou, por que a gente não faz uma coletânea com as bandas de agora? E aí, pô, vamos fazer. E aí já surgiu a ideia de lançar a parada em vinil. Legal. Porque o vinil tá voltando, o vinil é que nem Jesus, né? Tá voltando faz. Então, Pô, mas nessa essa época, sua frase ela é bem cristã, hein, cara? No fundo, nessa ela é bem época o vinil. cristã. Porque você quis dizer que Jesus está entre nós, né? Como o É, disco divino sempre esteve. aí nessa época tava com essa conversa de novo, que o vinil. Não, mas foi um recomeço, assim, de novas prensagens, Sim, de total. bandas independentes Teve, na procurarem. real, um movimento que impulsionou toda essa conversa uns anos atrás, né? Basicamente foi isso. Exatamente. E aí a gente entrou nessa onda de falou, pô, vamos lançar uma coletânea, cara. Vamos lançar uma coletânea, tal, tal, tal. E a gente foi atrás, a gente conseguiu uns shows no Sesc. Aí a gente juntou, tem 5 bandas aqui. Projeto Nave, Gialos, que aí é a minha primeira participação. Primeira vez que eu ouvi minha voz num disco de vinil foi nesse aqui. Que legal. Aí tem Da hora. Gialos, Otis Trio, Búfalo, Projeto Nave e Marco Pablo. É meio uma panela, né? As bandas, todos os caras. O Flávio, o Tuba, ele toca bateria em todas as bandas, mas ele tocava mesmo, não era mentira. Aham. É tipo os carbonos no estúdio, né? Qual que é a próxima banda, o próximo artista que vai entrar? Já fica lá Era os preparado. Carbono. Aí o Flávio era baterista de todas as bandas. Pô, e a gente fez lá com o Clênio, tá ligado? O Clênio, ele trabalhava na República Tcheca, velho. Pô, ele lançou Olha. uma pá de banda aí. Ele tinha ponte lá com aquela fábrica da República Tcheca na época. Sim. Aham. Enfim, a gente conseguiu a grana no Sesc, fazendo uns shows. A programadora aqui, era a Flávia Rabassa, que é uma pessoa muito importante aqui, que foi pra gente, né? Ela era do Sesc, depois ela foi pro Sesc Pompeia, levou o Jalos pro Pompeia, foi muito foda. E a gente acabou fazendo esse disco, cara. Então foi a primeira vez que eu saí no oficial, no Play. E aí depois, logo na sequência, a gente lançou o disco do Jalos, que é de 2013. Esse é de 2012 e esse daqui é de 2013. Esse aqui Esse quem play é muito prensou foi legal. Muito bom. Esse aqui quem fez a ponte foi o Edgar, lá da Groove Records. Tá. Entrei em contato com ele, não saiu pela Groove, mas ele prensou pra gente lá. Legal. E aí foi os dois primeiros. Aí o Jalos já tem vários discos, né? Acho que 5 ou 6, sei lá. O Opium Day tem um. O Jalos lançou esse em vinil, o resto tudo em cassete. Tem as fitas Tá. cassete aqui em algum lugar. Jalos. Que legal. Aqui, ó. Fita cassete também é outra mídia que o pessoal fala vai voltar, vai voltar. E é o É, contrário, não volta.
Então, nessa época aí, a gente meio que entrou nessa onda e lançou, ó. Jalos, duas repetidas, peraí, Jalos. Aí eu tenho o Opium Day, a banda eletrônica que eu tenho com o Flávio, Que legal, cara. Só, mano. e o Jalos, Missa do Galo. E é isso. Pô, animal. Foi bom você ter mostrado, porque em algum momento a gente ia resenhar também algum desses trabalhos que você participou, né? E você tem mais disco, Claudio, separado para mostrar Tem. pra gente aí? Seguindo a sequência anos 90, um dos discos mais importantes dos anos 90 do Brasil, Kings of Bullshit do The Fala. Outro disco que foi muito, muito foda, cara. Quando a gente já curtia The Fala antes, né? A minha primeira banda a gente tocava cover de Repelente do The Fala. The Fala é uma puta banda importante, cara, que os caras estavam muito à frente do tempo, tá ligado? Mas o Kings of Bullshit é extremo, assim, cara, porque tinha thrash metal, tinha rap, tinha... Puta, tinha até umas batidas do Lodum, os caras eram muito loucos, cara. É E eu muito ouvi esse louco, né? disco muito, cara. Muito, muito. Comprei na época. Esse disco nunca foi relançado, né? E, puta, cara, sensacional. Ouvi até a exaustão. Vou tirar as fitas aqui do meio do caminho. Aí um outro, anos 90 também, que é muito foda, que também outro Moisés, abriu o Mar Vermelho. O Blue Explosion. Jonas Spencer é The Blues Explosion. Esse é descasso, hein, cara. Esse disco Esse... não saiu em LP edição nacional? Não Não, tem né? nem CD nacional. Esse Eu disco... acho que tem um CD, não tem não, com essa capa, cara? Não sei. Eu tive um CD pirata durante anos. Esse disco eu O Blues conheci... Explosion saiu no Brasil em CD pela Trama. Eu cheguei a ter esse Pode CD. ser, porque era da Matador, né? É verdade. Eu tive pirata, mano. Esse disco eu conheci no Fábio Massari lá, o programa dele, o Lado B. É. Eu lembro que ele fazia uns programas especiais lá no Abril pro Rock. E aí teve um programa que o programa era os artistas, né? As bandas que estavam tocando, ele chamava os caras e pedia para os caras anunciarem um clipe. Pedia um clipe e anunciar. E o John Spencer foi o Chico Science que pediu, cara. A música Que Afro, legal, que que abre animal, esse mano. disco. Mano, quando eu vi isso daí, eu falei, meu Deus do céu. Só que eu lembro que eu tinha gravado esse programa em VHS. Então eu só escutava essa música, eu ligava a televisão, botava a fita lá pra eu escutar esse som, velho, porque não tinha o disco. Aí demorou uma cara. Um amigo, acho que tinha. Puta, aí já é. Puta, quase final dos anos 90. E eu vi isso em 94, acho. 94, 95. E aí demorou uns anos lá, aí um cara apareceu com disco, acho que eu gravei uma fita, depois eu comprei um CD pirata. Mas, meu, esse disco foi foda. Eu fui no show da Blues Explosion, numa perna do Sesc, falando no Abril pro Rock, né? Em 2001, o Abril pro Rock teve uma edição em São Paulo, no Sesc Pompeia. E o John Spencer tocou, cara. Puta, pode crer. Eu cheguei em alguns shows desse festival em São Paulo, eu me lembro bem. Talvez eu até tenha ido no Blues Explosion, cara. Com certeza. Era assim, porque tinha um palco na choperia e no teatro, ao mesmo tempo rolando, né? Isso, os shows que eu fui foi na choperia. Então, o John Spencer foi no teatro. Foi John Spencer, Júpiter Maçã e Sala Especial. Que animal, nossa. Olha o line-up do bagulho. Não, foi um show memorável, cara. Eu vi John Spencer 2 vezes. Nessa vez, e depois eu vi no Bourbon Street, bem mais pra cá. Sei lá, 2012, 13, por aí. E eu vi ele com a outra banda dele, o Heavy Trash, naquele Estúdio SP, né, que tinha na Augusta. É Estúdio? Estúdio SP, eu acho. Enfim. Sou muito fã, cara. O Jaws foi muita influência. Quando a gente montou a banda, a gente usava muito de referência. Puta, uma coisa meio Blues Explosion. E tinha meio essa onda, né? Aí
o fato da gente também não ter baixo, e muita gente até associava, era uma boa associação, né? A gente não chegava nem perto, cara. Era uma ótima referência. Aí outro anos 90 que eu já falei, é Mundo Livre, cara. Esse daqui não é de época, não, é um relançamento. Tá até Sim, autografado, ó. que legal. Eu tenho o repress também desse disco. Na É época saiu em repress. LP, mas eu infelizmente deveria ter ido atrás, porque eu tive a oportunidade de comprar, mas eu deixei passar, acabei pegando o CD, enfim, né? Não, Mas hoje é um então, disco raríssimo, a primeira prensagem desse disco é, pela Bandeira, mas né? essa época dos anos 90, eu comprava CD, cara, eu não comprava disco. Exato, Então, o Mundo Livre, eu tenho a coleção inteira em CD, que eu comprei na época. Saí, eu comprava. Planet, essas bandas dos anos 90 brasileiras, sabe? Eu comprava na época, assim. E aí eu vim comprar isso daqui depois. Mas, porra, eu me lembro de escutar. O Mundo Livre tem uma parada, né? Porque muito se falava do Chico Science, né? Sim, Os caras têm todo o mérito, assim. Mas eu acho que total. o Mundo Livre foi muito subestimado, cara, eu acho, velho. Porque esse disco aqui, eu acho um dos melhores discos dos anos 90, cara. Disparado, disparado, velho. Sim. Sem comparação. Ai, qual que é a melhor? Mas esse disco é muito. Na minha onda, ele é muito. Ele me influenciou muito mais, porque o Fred 04 tinha a linguagem do punk, né, cara? O cara amava Sim. The Clash e tal, e ele tinha aquele lance. O Bem Mundo Livre politizado também, né? Até sempre foi hoje, né? muito. Até hoje, sempre foi muito politizado, cara. Sempre, todas as letras. Então é uma banda que fez a minha cabeça, faz até hoje. Então, e aí esse disco aqui, esse autógrafo aqui, o ano passado, o ano retrasado, tem um lugar clássico aqui, onde eu faço até minha discotecagem, o Red Light, e o Rafa tava fazendo uns shows, tal. Ele trouxe, acho que Ed, algumas bandas dessa época aí. E aí ele me falou, meu, eu consegui o Mundo Livre. O Mundo Livre vai tocar aqui. Na hora eu falei pra ele, eu falei, mano, se você não me colocar pra discotecar, nunca mais eu falar com você na vida. E aí eu fui discotecar, abri o show lá, foi bem legal. Levei um monte de disco que tinha referência, toquei The Clash com, sei lá mais o que, com Jorge Ben, aquela mistureba toda que são, né, as influências Sim. deles e minhas também. E no final, ele me autografou, o cara super gente boa, conversa Sim. boa, tá ligado? Muito legal. Legal. Cara, tem mais algum disco para você mostrar? A gente está partindo para o final aqui da conversa, Tá. Claudio. Obviamente, eu quero finalizar fazendo uma pergunta importante para o pessoal que tem interesse em criar algo parecido com o seu trabalho autoral, né? E meio que Ah. artesanal aí, em toda essa explicação que você deu de discotecagem, band, por aí vai. Mas mostra o disco pra gente aí e que estará também na playlist do Trilha, se você clicar nesse QR Code aqui embaixo aí e ouvir esse som com a gente. Tá. Ó, esses discos aqui é o seguinte, cara. Eu sou muito fã de coletânea, mano. Coletânea desde lá do punk, o Ataque Coletânea Sonoro, salva vidas, né? salva vidas, cara. Até hoje, eu sou uma fã de coletânea, eu tenho um Eu- monte, cara. Principalmente a gente que gosta desses sons esquisitos, tá ligado? Você nunca vai descolar os discos original, velho. É muito difícil. É difícil. É difícil, mano. Você vai ficar. E outra, é difícil e é caro, né? É. Saca? As Brazilian Nuggets lá que o Edgar lança lá que foi tudo disco de vocês, né? Você, o Greg. Fala Mas baixo, enfim. fala. Mas é o seguinte, é Só foda, cara. alguns. Vocês são referência de garimpo e o caralho. Hoje em dia esses discos são muito difíceis de achar, cara. Então, Não, pô, até os brasileiros são difíceis. Quiçá os originais, né? Que a maioria é sim. compacto. Então, Maria, então, e aí, meu, eu gosto dessas coisas, de banda, sei lá, da Tailândia, gosto de música africana. E aí, meu, eu não vou atrás. Como é que eu vou descolar um compacto, velho? Você compra a coletânea. Essas coletâneas são bem legais porque foram umas coletâneas que apareceram aqui. A primeira, ó, Pop Fusion. É uma coletânea de groove, assim, meu. Tem uns Black Exploitation, Muito tem até bom. O umas nome é multi aqui. Que era uma amiga nossa que trabalhava numa importadora na época. Isso daqui, começo dos anos 2000, cara. Esses discos aqui estão comigo há 25 anos, velho.
Que legal. Esse e esse aqui, ó. Que é Africa Funk. Mano, tem Fela Kuti, Peter King, Mano de Bango. A primeira vez que eu ouvi falar em Afrobeat, não sabia nem, nunca tinha. Ah, o que é Sim. Afrobeat? Sei lá. Isso aqui, cara, essa mina, esses discos vieram por acaso nessa importadora e ela emprestou pra gente. Teoricamente, a gente teria que devolver lá, que ela ia devolver, não sei o quê. Sei que esses discos ficaram rodando por aí, mesma história do Ramones lá, ficou rodando, rodando, a gente copiou e tal. Só sei que parou em casa esses discos. Ficou em casa. Ficou em casa tipo 1 ano, 2 anos, sei lá. Mas eu não tinha surrupiado. E aí eu lembrei, falei, ô cara, mandei uma mensagem, ô Carol, eu tô com aqueles seus discos lá, meu, o Pulp Fiction e o Africa Funk lá, que eu peguei pra copiar, na época a gente perdeu o contato e tal, mas tá aqui, meu. Aí ela virou pra mim e falou, não, pode ficar pra você. Uau, olha só, isso que é presente. Tem um monte de gente que morre de inveja desse, porra, meu, você ficou com esses discos, meu. Foi isso aqui também, aqui na quebrada, esses discos, meu, mudou a chave, cara. Todo mundo foi atrás de groove, de música africana. Esses discos foram foda, cara. Pra finalizar, já que eu falei de coletânea, aí a gente tava falando, essa é uma coletânea que é muito clássica nas minhas discotecagens solo. No Mexe Mexe também toco, que é uma coletânea de rock tailandês, cara. Ah, esse Meu, daí eu conheço, cara. Tem um grande amigo meu que tem essa série aí. Essa meu, capa é muito louca, cara, não, muito essa capa é icônica. sensacional. Só a capa vale. Se não tivesse disco, só a capa tava valendo. E esse disco aqui eu descobri porque tem o cover de Black Sabbath, né? Cover não, né? Ele pegou a base do Black Sabbath do Sim, Iron Man bem lembrado, cara. Nossa, é uma e versão aí animal, é uma versão muito, muito foda. é um funk, velho. Isso, é um Vira um funk funk bem depois. tosco. Totalmente tosco. O Jalo sampleou isso daqui, essa música, essa versão do Iron Man, e a gente entrou numa coletânea do Titãs. A gente fez uma versão de Nome aos Bois e a gente usou essa base. Que legal, olha só, Esse meu. play. Nossa, animal. Muito foda. E aí, deixa eu ver o Criativo. que mais. Um que é legal de mostrar, preciso mostrar, caralho. Esse aqui, ó, Forró do Mexe Mexe. Ah, daí que veio o nome, olha aí, ó. Esse Isso é disco deu importante. origem à série. Eu e o Greg tava tocando num bote, que é uma festa que a gente faz de final de ano aqui no Bar do Carlinhos, né? Que é um bar clássico, é botecão mesmo, mesa de sinuca, caralho. A gente faz as festas da firma, que é a festa do Mocego, que é o bar dos camarada, e do Aham. 74 Clube. No final do ano, assim, a última semana, os últimos dias antes do Natal, assim, sempre dia 22, dia 23, a gente cola a vila toda. E aí, a primeira vez que a gente fez essa festa, a gente inventou de falar, vamos levar uns toca-disco, velho. Aí a gente levou os toca-disco e virou Os meio loucos, clássico, né? assim. Imagina os caras chegando no boteco lá, que porra é essa, cara? E aí teve um ano que aí a gente chamou o Greg. Eu não sei se quantos. Não sei se o Greg já tocou em uma ou duas, mas esse ano foi muito emblemático. Foi depois da pandemia. Isso eu me lembro. Acho que foi a primeira festa depois da pandemia. Porra, aí a gente levou uns plays forró. Meu, tocava Stooges, tocava forró, tocava brega. Enfim, foi uma festa, todo mundo bêbado. Aí o Greg pegou essa capa e falou, mano, esse disco é demais, cara. Aí a gente trocou uma ideia e falou, mano, vamos fazer uma festa assim, tocar som de garagem com forró, com lambada, com jovem guarda. Sim, vamos. Aí virou o baile do Mexe Mexe por causa desse disco. Muito bom, hein? Pô, isso aí é histórico, velho. Histórico, esse play é Massa, histórico. E aí o legal. disco, Ô, Cláudio, hum, só o último agora. Esse disco aqui, ó. Você tava falando de influências dos Giallos, né? Isso aqui é muito importante. Gonja Sufi, cara. olha que disco bonito, cara. Nossa, ultra Bonito, cara. psicodélico. Isso aqui foi o Flávio, batera do Giallos, né? E de trocentas mil bandas aqui do ABC, que me apresentou, assim, porque ele tem um style bem lo-fi. No nosso começo, assim, a gente brisava muito nessa onda de gravação tosca, né? Chiado, não sei o quê. E o Gonja
É o Kia, mano. É um mano da Califórnia. Não dá pra classificar muito. Você poderia classificar ele meio como um trip hop, sabe? Uau, Mas caramba, que loucura, meu. mas é bem, bem Hip legal, cara. hop lo-fi. Lo-fi, cara, bem sujo, bem, a voz Nunca bem ouvi falar. suja. A primeira vez que eu vejo essa imagem aí, muito bonita a capa, a arte, né? É muito Bem bonita, feita. cara. O disco todo é legal. Ele abre. Ele tem 2 discos, eu tenho os 2. Tá. É uma banda que vale a pena conhecer. Ô, Cláudio, essa sua pesquisa ela é bem ampla, né, cara? Vai desde esse som assim ultra obscuro, meu, trip hop, imagina, até o punk mais agressivo e hardcore possível, e né, passando aí pelo mesh mesh. Cara, que recado assim pra finalizar a conversa que você daria para alguma pessoa que queira entrar nesse meio, sabe? Que tem um conhecimento e, cara, pô, não sei por onde começar a montar uma banda, tocar, discotecar. Qual que é a ideia que você daria pra essa galera que tá começando agora aí, já que você tem alguns bons anos de estrada aí, né? Nesse meio, cara, artístico independente, né? Ah, cara, eu acho que a primeira coisa é colar nos picos, assim, meu, e ver banda tocar, conhecer as pessoas que tocam, porque tem uma molecada, hoje em dia se fala muito disso, tem uma molecada que tá tocando pra cacete, né? Porque pega as aulas aí nos YouTube da vida aí, tocando guitarra pra caralho, bateria pra caralho, mas toca sozinho no quarto, fica gravando videozinho, mano. A parada é colar nos lugares onde tem uma banda tocando. Geralmente, lugar de banda independente, geralmente o público é de outras bandas, né? Porque a gente não tem público, né, mano? O público é as outras bandas. Então, Vocês quando que você rezam cola que as num. outras bandas têm uma família grande, né? Pra poder lotar a casa. Exatamente. Então, sempre quando você vai num show de bandas independentes, assim, tem muita gente de outras bandas, tem muita gente. E tem gente procurando banda, né, mano? Procurando um guitarrista e tal. Eu acho que é esse o caminho, assim, de Sim. colar e sair desse lance virtual e colar ao vivo nos lugares, colar, conhecer quem toca, quem está fazendo som na sua região, conhecer ali, né, porque sempre tem, né, meu? Nos meios sempre isso acaba sendo meio fechado. Todo mundo começa a conhecer todo mundo ali. Aqui no ABC mesmo, tipo, um cara, a gente brinca, tipo o Tite que toca guitarra com nós, o cara toca em todas as bandas que tem aqui, tá ligado? Qualquer banda tem o Tite tá tocando, qualquer uma. E é isso, mano, conhecer. Pra descobrir música, o lance, a internet é um meio muito legal. A gente tá aqui falando de discos e tal, mas a gente sabe que disco é uma coisa bastante cara, né? Sim. Ultimamente. E até os usados, porque em um momento comprar disco em sebo era uma opção. Hoje em dia não é mais, porque os sebos também pegaram esse nicho aí. Então você chega no sebo lá, já tem disco de 500 conto no sebo, cara. A gente comprava disco no sebo por R$ 5, velho. 3 por Pois é. 10, sei lá. E agora você chega no sebo lá, tem disco, esse disco aqui. Hoje mesmo eu fui num sebo lá, tinha lá um Rocket Rússia lá, 200 pau. Falei, porra, antes achava um Rocket. Se você tivesse sorte de achar, você ia comprar baratinho, né? Então, para conhecer música, começar a comprar disco, você tá fudido. Eu acho que você pode. Não tô falando pra pessoa não adentrar no mundo. É legal, muito legal, mas para conhecer o melhor lugar é a internet. E Hum, assim, colhendo informações, né? Não ficar dependendo de como é que chama? Algoritmo, saca? Você exato. cola num show, alguém vai te falar, mano, escuta tal som, opa. Hoje, com essa facilidade, você chega lá, opa, legal, sabe? E daí vai puxando uma coisa a outra. Acho que é isso, cara. Se É. interagir, Então, você interagir. falou bem, cara. O tocador ele tem que ser a porta de entrada da sua pesquisa. E dali em diante você segue pessoalmente com pessoas que têm afinidade com você pela coisa que você faz, né? Sim. E para montar uma coleção é exatamente isso. Você vai ter que filtrar, né, cara? Por exemplo, você sabe, você compra disco também. A gente tem vontade de ter tudo. Mas você vai o que, porra, esse eu preciso, esse
De 20, você tem que escolher um. Esse exato. tá no número 1 aqui, eu vou pegar esse primeiro. Depois você vai para outro, sei lá. Como você mesmo falou, eu compro disco de tudo que é jeito, cara. Então, minha discoteca tem desde grindcore, hardcore, tem brega, tem samba dos anos 70, eu gosto muito do rock brasileiro dos anos 80, os pós-punk, sabe? Fellini, Cabine C, Mercenários, sei lá, enfim. Então, e esses discos também, esses discos já são muito caros. Tava faltando um Cabine C aqui esses dias. Quer dizer, fazia tempo que tava faltando, né? Mano, e eu tava relutando pra comprar. Falei, puta, eu não vou comprar. Muito caro, 500 pau, 600 pau. Falei, não. E aí eu consegui comprar por 250 no Mercado Livre. 250 já é caro pra caralho, né? Mas foi um preço bom em vista do que tava rolando por aí. Pode crer. Então é isso. Não, é isso aí, Cláudio. Acho que deu o recado, massa, é importante o pessoal e a gente também destrinchar um pouco melhor essa história e as influências e como você faz essa ponte para molecada, a galera que está começando hoje, que quer se interessar por esse tipo de pesquisa e de trabalho, né? Então é isso aí, cara. Eu só tenho a agradecer, né, sua presença aqui mais uma vez no Trilhas e também vocês aí que acompanharam a gente até aqui. E mais uma vez, inscreva-se no canal e curte esse vídeo, certo? Valeu, Cláudio. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês aí. Pô, sou fã do canal, assisto direto. E quem tá assistindo aí, clica aí nos botões aí, segue os caras, porque a conversa é boa e são esses programas que você sai da caixinha, né, cara? É sair da caixinha. É também uma outra dica, sair da caixinha. Então, pessoas interessantes falando da sua vida, de pesquisa. É isso aí. Valeu, Lipá. Nós. Pô, agradeço as palavras aí. É isso aí, pessoal. Até as próximas edições do Trilhas Podcast. Valeu, pessoal. Tchau. Trilhas. O Trilhas Podcast é um projeto desenvolvido às próprias custas. E claro, temos a intenção de continuar. Para isso, precisamos do seu apoio. Abra o aplicativo do seu banco, leia o QR Code que está aqui no vídeo e nos apoie. E claro, inscreva-se no canal e curta esse vídeo.